Clarissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a Innoveway ainda, entra aí, innoveway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. muito gostosos. O problema é comer um só. Que você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui, mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. Innoveway, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. Olá, eu sou a Clarissa Guimarães e nós estamos em mais um episódio do Econ Lovers Podcast. E temos um convidado incrível, né, Mário? Posso ver se eles descobrem? Vamos lá. Ó, presta atenção aí. Descobriu quem é o convidado? Ó, o que eu quero te deixar já de cara aqui. Não é só dancinha, é muito mais que isso. Nós estamos com um insider da TikTok. Uau. Ó, do TikTok, da TikTok. Vamos descobrir como é que fala, certo? Vamos começar dançando? Vamos começar dançando? Não, isso. porque é muito mais que dancinha. Estamos aqui com Vinícius Arjona. Isso, Arjona. Boa. Tudo bom, Vini? Tudo Como é ótimo que você vocês. tá? Tudo Tô bem. maravilhoso, super obrigado pelo convite. Acho que a gente tem muita coisa legal pra gente conversar, enfim. Sim. E é do TikTok. Viu? Do TikTok, não da TikTok. E é isso, não é só sobre dancinha. TikTok é um universo muito mais amplo, muito mais geral. E acho que cada usuário ali pode se permitir criar um conteúdo 100% autoral, diferente. E claro, se quiser dançar também, aproveitar as músicas virais, estamos aqui pra Vamos isso. viralizar, né? Vamos, Então, ó, vamos desmistificar, né? Também Já- aquilo que algumas Isso. pessoas acham que é só dancinha, Exato. mas tem muito mais a coisa. gente pode começar já fazendo viralizar aqui. Você quer descobrir como viralizar no TikTok? Fica até o final. Senão você não vai descobrir. Isso, Fechou? a fórmula secreta É. do TikTok pra viralizar. Bora, Não. então. Vini, a gente poderia te apresentar, mas eu acho que é mais legal você mesmo contar um pouco da tua trajetória aí. Quem é o Vini? Como que você chegou lá? A Na pergunta porta que eu me do faço TikTok até falou, hoje. Oi, TikTok. Exato. Como que a China me encontrou? Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente. Os drones. Exato, exatamente. Mas, boa, maravilha. Basicamente, eu sou formado em Relações Internacionais, e eu sempre tive uma paixão muito grande por comunicação, por cultura, por diversidade como um todo, e principalmente da capacidade das pessoas em se expressarem naturalmente de uma maneira muito autoral, diferente, cada um ali com a sua autenticidade. Quando eu comecei a fazer RI, eu fui muito pela possibilidade de conhecer culturas diferentes e de pensar diferente, né? Então, de se questionar. E a partir daí eu fiquei completamente apaixonado pelo universo de marketing, e sempre trabalhei com isso, marketing e vendas principalmente, e em diferentes mercados completamente tradicionais, mercados que eram muito mais difíceis do que TikTok, que é um produto super gostoso de trabalhar, enfim, uma plataforma de mídia, comunicação, criatividade. Mas foram aí os seus 7 anos trabalhando em bancos, seguradoras, fintechs, startups, muito ali vinculado com tecnologia e aprimorando processos, enfim. Mas sempre muito vinculado com essa questão de criatividade e de me permitir que eu inovasse e conseguisse trazer algum tipo de diferencial para essas marcas. E a comunicação com o TikTok surgiu logo após a operação ser iniciada no Brasil, que foi ali no final da pandemia, em 2021. Então, um momento muito turbulento, né, para todo mundo. E para o TikTok, a gente chegando aqui no Brasil, também foi um momento muito de adaptação, porque, enfim, era basicamente fundar uma operação enquanto você está passando por um caos sistêmico. E a gente começou a conversar em 2022, e aí eles me convidaram para basicamente estruturar um time de aquisição de novos clientes, de novas empresas para o TikTok.
Então, levando em consideração que a gente estava abrindo o mercado e que a gente conseguia ali, que a gente queria aumentar o nosso market share e, enfim, expandir a operação do TikTok, ia ser um time, um departamento focado em trabalhar com as marcas que eventualmente até conheciam o TikTok, mas não sabiam como começar. Sim. Que é o que todo mundo fala pra mim, Vini, como começa no TikTok? Qual é o ponto de start? Qual é o conteúdo? Qual é a narrativa? Então, tinha um momento ali de educação, de aprendizagem com essas marcas. E desde então se passaram 3 anos e, enfim, acho que mais de 100 marcas, talvez, mais do que isso, de diferentes mercados. E, enfim, acho que é um aprendizado muito diário. E é muito legal ver como a plataforma evoluiu em 3 anos, não só em termos internos, mas a maneira do nosso usuário pensar TikTok, produzir um criativo nativo. Muita coisa mudou, mas é muito legal, muito gratificante. São 4 anos de TikTok no Brasil e 3 anos que Vinícius Arjona é um TikToker. Exatamente. E um TikToker que não botava muita fé no início, eu não utilizava TikTok, tanto é que eu falei isso pro pessoal, eu falei, eu não sou muito nem de mídias sociais na época, eu gostava muito do marketing, mas assim, é difícil você produzir conteúdo. É muito mais fácil você criar estratégia e pensar ali o que você tem que fazer para dar certo, para você ter um sucesso naquela operação, do que você realmente estar no front criando conteúdo. Exatamente. Desenvolve muito mais marketing pessoal, sua desenvoltura, enfim, a sua criatividade. E eu tinha aquela visão de que TikTok era só pra criança, só pra dancinha, que eu não ia encontrar meu público. Enfim, quebrei a cara, né? Porque hoje... É muito mais que isso. Então. É muito mais que isso, com certeza. Posso já te fazer uma pergunta de cara? Claro, com certeza. Sobre o seu maior desafio. Pronto, veio de segmentos diferentes, e aí agora entra no TikTok. O que você considera que foi seu maior desafio no início? Acho que o meu maior desafio continua sendo... Acho que é o mesmo desafio de sempre. E, por incrível que pareça, é o que me motiva a continuar na plataforma. Claro, meus times são maravilhosos, enfim, e TikTok eu acredito muito no produto. Mas é a possibilidade de destravar empresas, mercados que são muito tradicionais. E eu não tô falando nem só tradicional de TikTok, mas de digital. Sim, então, são marcas ainda que elas estão se entendendo como produzir um conteúdo para a rede social, um conteúdo que não é tão publicitário, que ele não é tão rígido. E eu vou nessas marcas. E aí, é até engraçado internamente dentro do TikTok, porque quando tem uma marca que ela é muito difícil, assim, muito tradicional, o pessoal fala, manda pro Vini. Manda Você pro consegue. Vini. Porque o Vini gosta disso. Evangelista. Porque assim, em um ponto, é claro, tem alguns mercados, alguns produtos que eles são muito mais fáceis de serem trabalhados. Se for vender um batom, um vestido, um produto o cara já de é um e-commerce de moda, né? Muito mais fácil, né? Exato, mas e para falar de gasolina? E para falar de petróleo? Falar de energia solar? Como que a gente consegue... O cara é uma fábrica de aço no interior de Minas Gerais, né? Exato, de sustentabilidade. Pra que eu preciso de TikTok, né? Já começa desse jeito. Não, exato, porque são pessoas que dificilmente elas conhecem o poder do digital, e quem dirá do TikTok. Então, acho que esse é o desafio que eu não criou nenhum conceito sobre, né? Não tem conceito nenhum a respeito da plataforma. Totalmente. Porque são mercados muito mais tradicionais, então é uma visão muito concreta ainda do que, não, porque rede social não vai trazer nada de positivo. Exatamente. E acho que isso que é legal, eu ter essa possibilidade de trabalhar com esses mercados e depois ver como eles mudaram e falaram, nossa, mas foi tem um segredo aí? Ou tem algum case, nem não precisa falar o nome de empresa, mas que, nossa, quando você começou a conversar e teve essa dificuldade, tem alguma, consegue dar algum exemplo assim? Sim, a gente tem inclusive vários cases públicos do TikTok de marcas que são tradicionalmente vistas como mais informativas, que não tem uma pegada muito fã, uma pegada muito TikTok friendly. E que justamente por elas se permitirem mudar um pouco essa narrativa e abrir um pouco mais para o público, trabalhar com criadores, tentar se humanizar, elas conseguiram ter uma outra visão. Então, um dos nossos primeiros cases no TikTok foi com o Serasa, que é uma marca super tradicional. Eu não estou nem falando de um banco digital, que já tem uma pegada mais fluida. E é um produto super empresa, né? Totalmente. Tipo assim, o TikTok é um monte de CPF assistindo coisas, certo? Sim. Aí a Serasa, ela é uma empresa que conversa com CNPJs, não com CPF. Os CPFs têm raiva da Serasa. Cara, eu não ia falar isso. Isso é um case extraordinário. E foi esse sentimento
que permitiu que eles mudassem a visão que eles tinham, que a nossa comunidade tinha da empresa. Que legal, Porque cara. eles entenderam que, já que tinha ali um movimento das pessoas em criticar o produto ou a solução, por que não trazer essas pessoas para divulgarem pela marca? Então, é muito comum ver, por exemplo, o pessoal falando em tom de brincadeira, lançou o line-up de um festival, eu já vou comprar e Serasa que se vire depois. E aí eles vão lá e comentam no vídeo dessa pessoa. Falam, tamo de olho, hein? Pô, Eles aprenderam a brincar, Que legal. a hypar nas coisas, sim, né? a trazer um pouco esse tom mais leve. Informal, né? Mais informal, né? legal. E aí, obviamente, isso reverberou em ROI para eles, em soluções, obviamente, que eles estão ali mensurando no dia a dia. E hoje eles são super parceiros, provavelmente. Sim, né? e a Usam gente teve bastante. isso... com certeza. E a gente teve isso, enfim, com mercados de energia, mercados de sustentabilidade, de construção civil, que são mercados muito tradicionais, né? Então, é muito legal ver quando uma marca ela consegue quebrar um pouco essa rigidez e falar, deixa eu tentar. Porque assim, eu tô fazendo isso Sim. por 75 anos, por 100 anos eu tô aqui sendo a tradicional do mercado. E não é líder. fácil mudar, né? Assim, Não. E é um processo muito do dia a dia, assim. Essa marca, ela não quer, no primeiro momento, trabalhar com criadores ou ser super humorística. Então vamos entender. Vamos primeiro construir uma linguagem que não seja tão tradicional, uma linguagem que comece a dar uma abertura pro pessoal. Vamos trazer mais informação. Então, quando for falar de sustentabilidade, ao invés de ser muito tradicional, falar 3 passos que você pode colocar no seu dia a dia para ser mais sustentável. Então, a gente descobrimos o segredo do Vini. Ele vai com doses homeopáticas. E aí, quando eu depois... ver- Você é mineiro, Vini? Não. Ó, vou pelas beiradinhas. Ô, Vini, nosso público aqui, eles são e-commerce, né? Sim. São do setor de e-commerce, né? São e-commerces ou talentos que trabalham para esses e-commerces. E aí, logicamente, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a carreira, né? Sua carreira e tudo mais, porque a galera gosta de se inspirar também, é importante. A gente fala, pô, que legal, olha lá, 3 anos no TikTok, deve ter muita coisa legal que você pode contar pra galera, de como desafios, enfim, coisas que você conseguiu se ajustar na sua carreira e tudo mais. Mas eu queria já puxar uma dúvida interessante, que é pra gente dar base para o que a gente vai falar até o final aqui. Sim. Tem muito e-commerce nos ouvindo que não faz ideia do que é o TikTok, além da dancinha. É real mesmo. Você sabe disso muito melhor do que eu, inclusive. Totalmente. Então, assim, vamos aproveitar esse espaço para você que tá me ouvindo. Evangelizar. Você que tá aqui nessa câmera aqui, ó, vendo minha Isso. mãozinha te apontando aqui, ó. Olha bem pro rostinho do Vini aqui. Vini, explica pra esse público. Se você quiser falar no olho dele, já pode até olhar pra essa câmera. O que é de fato o TikTok? Porque eles acham que o TikTok é o Instagram que tem dança, e não é. Ou eles acham muito que diferente. é a rede vizinha, né? Então assim, Verdade. explica para os caras, porque eu acho que o TikTok é extraordinário no que ele faz. Sim. É extremamente disruptivo para muita marca. E eles precisam entender o poder que tem na mão deles, na palma da mão deles, e eles não estão usando. Então, assim, Total. o que é o TikTok, Vitor? TikTok é um boca a boca virtual. Então, é a possibilidade que a gente tem de posicionar um produto e deixar que a própria comunidade venda aquele produto. Então, muito mais, as marcas elas estão muito preocupadas com o esforço que elas têm que colocar na publicidade daquele produto e mostrar quais são os prós e contras. E elas acabam esquecendo que as pessoas que vão comprar esse produto, elas precisam ter essa voz para fazer essa contribuição online de compra esse produto porque eu provei, ele é legal, ó, você pode utilizar dessa maneira. É Então, o de confiança. É a confiança. Tanto é que hoje, mais de 50% dos nossos usuários, quando eles compram um produto, 56% se eu não me engano, quando eles compram um produto é por indicação de outro criador dentro do TikTok. Tem uma possibilidade ali de conversão através da marca, quando a marca vai gerar esse FOMO de preciso comprar esse produto, mas é muito por conta da indicação. Porque aquele criador, ele conhece aquela pessoa e no sentido não pessoal, mas ela se vê naquela pessoa. Então é um criador de conteúdo que ele acorda cedo, ele vai trabalhar, ele vai pegar o ônibus, e aí ele vai colocar um produto que vai mudar o dia a dia dele de alguma forma. Então tem um valor por trás. Perfeito. E quando as marcas entendem isso, que se elas produzirem um conteúdo e chamarem a comunidade para conversar, esse produto ele vai ser escoado, ele vai ser vendido. É um esforço que é muito maior do que se você só investir na publicidade de clique e compre agora. Que não funciona muito. A dancinha é uma das centenas, dezenas e centenas de ferramentas que o TikToker pode utilizar para viralizar o seu conteúdo, para engajar a comunidade. Sim, É uma das ferramentas de challenge, de
É que a gente chama quando as músicas estão hypando ali, Aham. né? Ah, qual é a música tendência e tal. Mas eu acho que tem uma infinidade de ferramentas que podem ser usadas, que a gente pode falar aqui durante o episódio, Sim. que as empresas, principalmente e-commerces, podem usar, né, Vini? Com certeza. Inclusive, se a gente mensurar os 20 principais conteúdos, tópicos dentro do TikTok, dancinha é o 16º. Então, a gente tem conteúdos, assim, o primeiro deles é entretenimento, mas finanças tá na Vocês estão frente, ouvindo? educação tá na frente. 16º. 16º. É. Não vem me falar que é... você é talento de e-commerce. Quando o seu chefe aí falar assim, ó, não, mas TikTok é só dancinha, você fala, é o 16º tópico, amigão. Sim. Olha isso. quanta, tem 15 pra gente trabalhar Mostre ainda. dados, né? Exato. E Sim. varejo tá antes disso, e-commerce tá antes disso, vertical de alimentos, de turismo, de finanças, de estudos, justamente porque o TikTok é uma plataforma que é o que eu falo para todas as minhas marcas que trabalham comigo. A gente pode falar sobre qualquer produto, sobre qualquer conteúdo, desde que seja de uma maneira leve, desde que seja de uma maneira educativa, que as pessoas elas tirem alguma coisa, algum proveito daquele conteúdo, além do produto. Sim. Então, você vai vender um batom, qual que é a melhor maneira de você vender um batom? Utilizando o batom. Mostrando quais são as possibilidades que você tem com esse produto. O preço é o que menos importa. O preço é o que menos importa. Porque a pessoa, quando ela vai procurar um produto no TikTok, ela tá indo pela funcionalidade. Ela tá indo do porquê que este produto é diferente dos tantos outros batons que existem na plataforma. Então, se você já chegar com a proposta de esse batom, esse é meu preço, você compra aqui, que é uma proposta muito assim tradicional de e-commerce, né, de Transformar varejo. o TikTok num catálogo. Totalmente, Vai não errar, adianta. errou 100%. Né? Tanto é que muitas marcas trabalham catálogos hoje no TikTok, e é o que eu falo para eles. É muito importante trabalhar catálogo quando a gente está trabalhando com uma grande variedade de produtos, mas se você for trabalhar só o catálogo, não vai para frente. Então, é muito mais fácil você colocar... tem uma linha, uma coleção de roupas. Então, você faz um vídeo, um Get Ready With Me, e mostra a pessoa utilizando essas roupas enquanto o catálogo tá passando. Porque aí o nosso usuário consegue ver como fica no corpo dessa pessoa. Sensacional. E aí não é pegar uma pessoa. Vamos pegar pessoas com diferentes corpos, com Sim. diferentes versões de criatividade, porque isso vai gerar essa conexão de, beleza, essa marca ela me vê, eu pertenço a isso, então eu vou comprar o produto porque ele é bom, porque eu curti o conteúdo e porque a marca se conectou Me comigo. conectei, né? É isso, é conversar com a comunidade, então. Totalmente. É isso. A marca precisa entender isso. Que eu não adianta colocar algo só estático ali que não vai funcionar. Se eu não entender quem é essa minha comunidade. Exatamente. Então, o TikTok é uma grande plataforma de pesquisa. No sentido de, se o conteúdo ele é viral hoje, pode ser que ele amanhã não seja. Se um produto ele é muito vendido hoje, pode ser que amanhã não seja. Então, é muito importante que as marcas estejam atentas a essas movimentações para que elas consigam entender como que a nossa comunidade evolui. E muda muito rápido? Muda muito rápido. Muda muito rápido. Rápido, assim, no sentido de... Tem algumas trends que elas são trends históricas do TikTok. Então, um Point of View, um Get Ready With Me. Então, são as nossas trends mães. E elas estão sempre presentes. Mas um produto, uma música, isso vai variar muito, talvez, de semana para semana. Então, se a marca, ela posta, se ela percebe que tá todo mundo utilizando uma música nessa semana, e ela vai deixar para colocar no calendário de produção da semana que vem, ela vai perder o timing. Né? E aí, eventualmente, ela deixa de aproveitar. O conteúdo pode até ser bom. Pode ter, né, uma narrativa legal, mas talvez ela tenha perdido aquele timing porque tá todo mundo falando no momento, e aí ela optou por, enfim, priorizar outro conteúdo. E aí, assim, vamos pensar... Pô, minha cabeça fica explodindo aqui, porque são tantas ideias que vão surgindo, né? Sim. E quando eu penso no TikTok, eu acho que a gente tem que desmistificar também um ponto importante pra galera, que é o TikTok é só pra adolescente? Nossa. Você deve escutar muito isso, né? Muito, muito. Então, assim, vamos tirar esse Ainda elefante da mais sala? das marcas tradicionais que eles chegam e falam, quando eu pergunto pra eles, vocês usam o TikTok? Não utilizo, mas o meu filho e minha filha é completamente adepta ao TikTok. Aí eu falo, legal. Aí eu já faço uma piada, falo, então você deve ter muito problema pra colocar um limite de uso, né? Não, é impossível, porque eles ficam muito tempo na plataforma, e isso me deixa completamente louco. A pessoa já fica com uma raiva. Eu fico com raiva, exato. Mas não, na verdade, assim, em 3 anos o TikTok mudou muito o perfil demográfico, e principalmente essa movimentação, esse amadurecimento da plataforma aconteceu quando essas marcas mais tradicionais entenderam o poder que a plataforma tinha e começaram a trabalhar com a gente, e também trouxe esse público que já consome esses conteúdos em outras redes
mas de uma maneira muito mais leve no TikTok. Então, as duas grandes razões pelas quais hoje o TikTok cresce mais na base de adultos, de jovens adultos, é esse amadurecimento das operações das marcas. Então, quando a Bolsa de Valores vai falar sobre finanças no TikTok, sobre educação financeira, sobre inflação, sobre dividendo, ela vai trazer o público que pesquisa pela Bolsa em outras redes. Só que no TikTok esse pessoal vai consumir o conteúdo de uma maneira muito mais informativa, muito mais leve. E também por conta da estagnação da base de Gen Zs, né? Então, hoje todo mundo já tem TikTok nessa base, não tem muito para onde crescer. Então, o nosso foco é trabalhar as bases mais adultas, justamente porque é onde tem um nível de ceticismo um pouco maior e ainda essa visão de que, nossa, é pra dancinha. Mas assim que a pessoa ela entra no TikTok, ela começa a fazer as próprias pesquisas, É mais fácil de fidelizar. Muito, muito mais. Tanto essa é a dica pra você que tá assistindo. Faça uma pesquisa no TikTok, porque quando você cria o aplicativo pela primeira vez, ele vai mandar um pouco de tudo, ele não te conhece. Não é igual uma rede social que você tem várias pessoas que você conhece, e aí você vai seguindo essas pessoas e a rede vai mandando aqueles conteúdos, né, que eles postam. Sim. No TikTok, você pode entrar e não seguir ninguém. E vai aparecer um monte de conteúdo pra você. Aí não tem lookalike. Não tem um lookalike. E aí, como é que faz? E aí você vai ter que pesquisar. Então, o maior insumo do TikTok é pesquisa um conteúdo que você gosta, assiste aquele conteúdo. Que em alguns dias o algoritmo vai se adaptando e ele vai fazer um conteúdo... Treina esse algoritmo, então. Então, meu querido, se o seu TikTok aí, ou o TikTok do seu filho, só tem fio dental dançando aí, meu querido, pode ter certeza que é porque ele assiste isso mesmo, não tem outro jeito. Mas tem muito mais conteúdo, né? Eu me cadastrei lá quando eu tava fazendo um trabalho com o time da Wake Off, e aí eu lembro que só aparecia review de restaurante pra mim o tempo inteiro. E eu comecei a ir nos restaurantes, porque era mó legal. Eu falava, pô, esse daqui eu não sabia. Nossa, que restaurante que legal, cara. E aí ele começou a virar uma ferramenta 30 quilos. Cadê? Não, cara, mas pior que eu engordei mesmo. Agora você pesquisa ali, tipo, como fazer uma reeducação alimentar. Ela já me levou. Agora só aparece CrossFit pra mim. Tá, boa, já reeducou. Converti. Já perdi, acho que uns 14 quilos aí já, cara. Olha. Essa brincadeira é real. Mas o TikTok, ele virou uma pesquisa de autoridade. Sabe, Sim. prova social? Assim, pô, eu quero ir num restaurante. Social, isso aí. Vou aqui no Maps. Vou aqui. Não, cara, vou no TikTok. Porque Exato. o Maps é verdade. sem vergonha. É Aquelas verdade. estrelinhas ali do iFood. Deixa eu entrar aqui pra ver o que a Maria comeu lá. E, cara, é isso. E eu acho que isso se estende, né, Vini? Pra Totalmente. qualquer setor, né? Isso se estende, assim, para universos tão complexos, no sentido de... Tem pessoas no TikTok, alguns perfis, e eu fico, assim, horas nesse tipo de conteúdo. Horas. Tipo, eu não tenho nada a ver com ele, mas eu acho incrível que eles fazem... Um perfil que eu tava vendo esses dias era quais eram os melhores hacks de estudo para você passar no Enem. Eu já passei no Enem há uns mais de 10 anos. Então, assim, não tem nenhuma relação pragmática com a minha vida. Não é que eu vá prestar o Enem ano que vem ou esse ano. Mas é muito genial. Então, como as pessoas criam, eu tenho 7 dias na semana. Eu, se fosse você, recomendo que você divida tais dias para estudar esse conteúdo, divida em tais horários, a redação você faz desse jeito. Tem pessoas que fazem planejamento financeiro, então eles pedem para os usuários, oi, eu trabalho no mercado, o meu salário é R$4.000, eu gostaria de comprar uma casa. Qual é o planejamento de educação financeira que eu preciso fazer para guardar dinheiro? E aí ele fala, supondo que você ganha 4 mil, o seu aluguel é tanto, você tem custos com alimentação dessa maneira, vai sobrar tanto, você pega esse valor, você divide nesses investimentos, que aí você consegue pelo menos ali criar uma reserva, que seja, para você conseguir fazer alguma coisa. Tem criadores de conteúdo que fazem conteúdo sobre direito trabalhista. Então, você quer checar se você estava numa empresa, você foi dispensado, você quer checar se está certo o que você recebeu? Perfeito. Se você ganha tanto, você ficou tanto tempo na empresa, você tem que receber isso e isso e isso. E essa interação, ela é em tempo real. Assim, esses conteúdos, eles são alimentados pelas próprias sugestões da comunidade. O cara faz um vídeo, você não tá nem falando de live, né? Você tá falando Não, do cara tô falando fazer de vídeo. Post mesmo. Como que a galera... O nome correto que você dá quando eu faço um post, ou um vídeo, um TikTok, como é que vocês chamam? Eu chamo de vídeo, mas tem pessoas que chamam de post, mas... Até porque o fato ali tá muito mais vinculado com a questão do ato de você postar um conteúdo do que o fato dele ser estático ou não. Porque o TikTok é só vídeo, então
Não tem Sim. esse lance do cara fazer pega uma vídeo. Ele até pode fazer, mas não vai dar certo, obviamente, né? Tirar um print, escrever um texto e colocar lá um texto com a musiquinha no fundo. Sabia que depende hoje em dia? Ah, isso Sim. rola lá? Então, mas depende se o TikTok mudou tanto em 3 anos que hoje a gente tem algumas possibilidades criativas, inclusive de fazer vídeos horizontais, de fazer carrosséis de fotos, Aham. mas tem que saber criar esse tipo de conteúdo. Então, não é necessariamente só você adaptar um carrossel de uma outra plataforma no TikTok. Dá aula aí, Vini. Tem uma Vamos lá. narrativa por trás. Então, qual que é a diferença de um carrossel de foto no TikTok e de outra plataforma? Uma outra plataforma, você consegue colocar várias fotos diferentes Sim. e, enfim, que não tem uma correlação necessariamente uma com a outra. No TikTok, geralmente as marcas, usuários, quando eles postam, é como se fosse uma história. Então, eles pegaram o vídeo, a ideia do vídeo de começo, meio e fim, e eles dividiram isso em várias fotos. Então, conforme você vai passando, você vai adentrando naquela história. É como se você estivesse paginando ali um livro, virando página de página do livro para você conseguir chegar no final. E como é muito mídia vídeo, ele acaba tendo uma música no fundo, sempre Totalmente. alguma coisa, né? Totalmente. Isso, a questão de música e áudio no TikTok é indispensável. Uhum. Independente, e aqui eu não falo necessariamente de músicas que sejam virais, mas é importante que Pode ser um tenha... background, né? Pode ser o background, que seja. Até porque a ASMR, ou ASMR pros íntimos, é o barulho... o vídeo é só o barulho das mãos, dos utensílios. Pra você que não entendeu esse ASMR, ó, é isso aqui, ó. Sabe esses videozinhos com aquela menina com aquela unha Nossa, assim, ó? e é incrível, realmente, como chama atenção. Pelo menos isso. no meu caso, né? Sim. Que você vê lá. Desperta muito mais a vontade quando você vê vai abrindo um pacotinho. Eu falei pra uma Interessante. marca durante a Black Friday do ano passado que eles queriam vender eletrodomésticos, enfim. E aí eu vi um criativo deles e era um criativo bem assim, publicitário, Sim. né? Do tipo, essa geladeira aqui é muito legal, ela tem tantos litros e tal. Aí eu falei, gente, eu acabei de comprar uma geladeira. E assim, a embalagem da geladeira tem coisa pra caramba. Vem um monte de isopor, Uhum. um monte de adesivo, um monte de durex, um monte de Nossa. plástico. Ao invés de vocês fazerem um vídeo falando de como essa geladeira é maravilhosa, faz um vídeo antes de vocês desembalando ela. Só isso. A ASMR purinho ali, né? Puro. Que legal. Só isso. E aí vocês podem pensar, nossa, mas é um criativo muito raso, é um criativo muito tonto, assim, né? Porque eu não tô gerando nenhum tipo de informação desse produto. A questão é que esse tipo de vídeo vai ser o gancho pra essa comunidade falar, beleza, eu curti esse Perfeito. vídeo, eu vou atrás pra saber sobre essa geladeira. O propósito desse vídeo não é vender a geladeira. Atrair. É atrair. despertar. É gerar essa conexão da marca com o usuário e aí depois você posiciona o seu produto. A Clarissa, é engraçado porque, imagina, ela é de humanas. Eu super- também, 100%. É, 100% RH exatas, e ó. tal. E eu, todo nerd ali. É super engraçado que, provavelmente, o perfil da Clarissa no TikTok é esse. É o SMR, é o barulhinho, é o negócio que ela vê, é a pessoa ensinando a outra, ela fica muito louca. Eu fico assistindo o cara da geladeira, eu fico pensando assim, mano, como é que ele gravou esse vídeo? Não. Cara, que iluminação bacana. Tipo, eu fico pensando... Todo setup técnico. eu fico pensando no tech, na inovação, em como ele usou aquilo, né? Essas estratégias dão certo comigo, gente. E aí me às vezes despertam proíbo. o desejo, né? Totalmente, totalmente. Muito bom. E uma coisa que ajuda muito no TikTok é a versatilidade também. Então, quando você tem um produto, dá exemplo novamente de produto de maquiagem. Então, mostrar que aquele produto ele pode ter mais de uma função. Né? Tem marcas que fazem, criadoras muito boas que fazem isso. Bruna Tavares, Sim. Mari Maria, que são grandes criadoras do TikTok. E elas pegam um batom, um blush, e elas vão mostrar que não se limita àquilo. Então, você pode utilizar aquele produto de diferentes maneiras e mostrar como você faz isso. Porque uma coisa é você vender esse produto aqui, ele funciona para isso, isso e isso. Muito legal. Mas assim, e na prática? Como que você pode realmente ser criativo, ser disruptivo? E quando as marcas mais tradicionais, elas fazem isso também, é muito legal. Então, mostrar, sei lá, quais são as funcionalidades de uma geladeira, o que que você pode, como que você pode fazer o rearranjo de prateleiras, como você faz uma limpeza, como que você faz a manutenção. Eu vejo na moda muito isso. Tipo assim, a pessoa compra uma roupa, aí a menina tá lá com uma roupa que tem uma manguinha curta, tem um Sim. decote assim, tranquilo e tal. Aí ela vai lá e fala assim, eu uso essa roupa assim, que é o tradicional, mas olha também como é que eu consigo usar ela. Aí ela puxa a mão de um jeito diferente, enrola não sei o que a lá, daqui a pessoa pouco adora ela fica isso. com uma roupa que não tem, um lado da manga não tá mais aqui. Eu falo, o que ela fez? Tipo, e ela nem cortou, tipo, e aí eu acho que os Exato. usuários piram, falam, nossa, que jeito legal de Totalmente. usar isso. Então é pegar um produto e fazer ele virar algo inusitado. Tipo, É isso. Isso é muito bom, né? E o produto, ele, geralmente, ele pode ser um produto super legal. Só que imagina que
o mercado tá cheio de produtos legais e que tem, talvez, funcionalidades muito parecidas. Então, pra gente se destacar, a gente tem que pensar de uma maneira mais fora da caixa. É óbvio que a gente tá falando de venda, de ROI, enfim. Mas no final do dia, a gente quer vender esse entretenimento, que no TikTok a gente chama de shoppertainment, a junção de você fazer a venda através do entretenimento, para depois você posicionar o conteúdo mais publicitário, de uma maneira mais descontraída, engraçada. E marca pessoal, assim, sobre serviço, eu quero criar autoridade no meu perfil. Dá pra fazer isso no TikTok? Muito. Me ajuda. CPF forte. Dá pra fazer muito, principalmente porque as marcas pessoais, eu falo porque eu tenho vários amigos que têm perfis de marca pessoal e eu acompanho muitos também. Legal. Eles não têm necessariamente a rigidez de uma marca tradicional, que tem compliance jurídico e ela talvez não possa ser tão aberta, mas ela também não tá na esfera do usuário normal do TikTok que vai pegar o celular e sair gravando e falar qualquer coisa. Então é um meio termo. Então o que é legal da marca pessoal é criar essa comunicação de o que vocês gostariam de saber do meu dia a dia. Então tem marcas, por exemplo, que... uma manicure, por exemplo. Ela vai contar um pouco ali de casos que aconteceram no dia a dia com ela. Então de clientes que chegaram com a unha muito detonada e ela mostrou, tipo, que nossa, ficou muito diferente, sabe? Ela conseguiu... mudar completamente a dinâmica daquela pessoa. Então, a gente tem um universo que é muito forte de marca pessoal dentro do universo de saúde. Então, psicólogos... Eu ia te perguntar exatamente isso. Legal. Tipo assim, esse lance da marca pessoal, até saindo um pouco do produto, que é o que ela tava falando do serviço. Eu sou, sei lá, um cirurgião, Sim. e aí eu quero que o meu nome fique grande na rede. Beleza, Gera as redes confiança. vizinhas, a gente sabe Sim. como funciona, enfim, de LinkedIn, Instagram, a gente sabe como é o lance, né? O TikTok é que é uma novidade muito grande pra todo mundo e tal. Como que esse cara se posiciona e fala assim, cara, agora eu virei uma autoridade, porque não é uma autoridade na rede social, é uma autoridade dentro do TikTok especificamente. Exato. Isso deve ser muito legal. Você deve ter visto nesses 3 anos aí, jornada de gente que não era ninguém ali e hoje é super autoridade, assim. Totalmente. Tanto é que quando eu vou em eventos corporativos, e aí, enfim, o pessoal fala que vai alguém do TikTok, e aí tem muitas marcas que vêm falar comigo, mas também tem muitos criadores ali de marca pessoal que vêm falar com a gente. E eles falam, Vini, tipo, o TikTok revolucionou a minha clientela, revolucionou a maneira como eu crio conteúdo, porque eu postei um conteúdo meu, super simples ali, com, sei lá, informações que são muito do meu dia a dia, e o pessoal interagiu de uma maneira tão absurda, tão real. Então, e a gente consegue fazer isso para universos tão diferentes. Tem um perfil no TikTok, eu não vou lembrar o nome da creator agora, porque, enfim, eu já não acompanho mais, e ela fazia review de currículo. Claro, ela não colocava as informações da pessoa, mas ela mostrava quais são os diferenciais para você construir um currículo bom. Então ela falava, esse currículo humorístico, aqui... assim, ou não? Oi? Ela era humorístico, super humorístico? Não, nada humorístico. Business total. Ali. Business total, porque o propósito dela ali era ajudar as pessoas a se profissionalizar. É que hoje, por exemplo, eu dou bastante dicas relacionadas à entrevista. Também. Então, acho que seria interessante, porque a gente pega também muitos casos, assim, de que pra mim, né, são coisas básicas, mas que realmente para as pessoas parece ser uma novidade. Ponto fora e da tal. curva, total. Então ela pegava ali um currículo que tinha 3 páginas e falava, olha, esse currículo aqui, claro, sem mostrar nenhuma informação sensível, mas ela falou, é muito longo, então tenta fazer um currículo mais enxuto, E é uma algo página. básico, É mas básico. essencial, que as pessoas Vocês querem. estão percebendo, galera, querem, que, né? tipo assim, é muito sobre antes de pedir, dê. Exatamente. O TikTok é muito disso, né? Antes de você ficar Totalmente. pedindo pra eu ficar fazendo, assim, comunidade, me segue. Ó, compra de mim. Dá um Antes de conteúdo pensar em qualquer coisa interessante, dessa, pelo que eu tô entendendo aqui, Vini, Totalmente. cara, para tudo, sirva a comunidade. Dê algo a eles. Sim. Eles vão te devolver. Total. E principalmente como eu trabalho com marcas novas, então marcas que elas estão entrando no TikTok pela primeira vez, eu tenho que ser super transparente com elas. A gente tá no momento que, beleza, o TikTok tá no Brasil há 4 anos, tem milhões de usuários, mas tem muitas marcas fazendo muito conteúdo no TikTok em conteúdos muito bons. Então, quando uma marca nova, ela entra já com essa perspectiva de peitar de frente uma marca que já sabe produzir e tá focada ali só na performance, provavelmente ela vai quebrar a cara, porque além da questão de cultura, de você entender como a plataforma funciona, tem uma questão de aprendizagem do próprio algoritmo. Então, o TikTok não te conhece. Você pode, eventualmente, ser uma marca famosa, mas, assim, a sua operação não está lá dentro. Então, ele tem que mapear pessoas que vão ser seus potenciais consumidores. Isso leva um tempo.
Então, você tem um produto que tem um ticket médio de 50, ele vai ser completamente diferente de um ticket médio de 500. E o conteúdo tem que ser diferente e o tempo de aprendizagem vai ser diferente. Então, as marcas elas não podem esperar ter esse anseio de que, eu tô aprendendo a fazer um conteúdo, acabei de entrar na plataforma e eu quero já ter esse retorno imediato. Meu concorrente tem, mas você tá há 3 anos lá, desde que lançou. Eu acho que se tiver esse compromisso da marca em ouvir a comunidade primeiro, é tudo muito mais simples. Qual é a dica para ouvir a comunidade? Estar aberto a dicas, a sugestões. Assim, a dica prática é postar o vídeo lá. Esperar eles responderem. Dá um exemplo de um vídeo. Vou dar um exemplo prático com a Ecom, pra gente não precisar falar dos caras. Vou pegar um exemplo que eu tenho certeza de quem tá ouvindo a gente aqui tem esse setor. Porque a parte de decoração no e-commerce é muito forte. Tipo, a galera compra muito da China, produtinhos tipo assim, porta-lápis, caneca, escritório, essas coisas decorativas mesmo, UD que eles chamam, né? Utilidade doméstica ou decoração, né? Então, pensando nessa parte de UD e decoração. O cara tem lá uma lojinha, tá vendendo no Mercado Livre, um monte de canais de venda que ele tem ali, e ele quer começar a ir pra comunidade. Aí ele tá aqui ouvindo a gente, cara, que ideia legal, o Vini deu uma ideia incrível pra gente, eu quero ouvir minha comunidade. Só que aí entra a parte prática, a hard skill da habilidade de usar o sistema. Que tipo de dica você pode dar, Vini, pra falar assim, como é o vídeo, então, que eu tenho que postar para ouvir a minha comunidade? É um vídeo que eu falo assim, e aí, galera, o que vocês acham? Como é que é isso, assim? Boa, vou dar um exemplo real do TikTok, que é, inclusive, acho que todo mundo que utiliza a plataforma já ou conhece, ouviu falar de Carmed Fini, enfim, que viralizou super na plataforma, e é um produto da CIMED, que é uma marca do mercado de saúde, então, assim, bem tradicional, tem bem um CPF importante. Forte com a DIB. Total, né? total. Então, mas ainda assim a comunicação bem se mede. E aí eles tiveram toda a viralização dentro do TikTok com os produtos. E qual é eu não vou dizer um erro, mas um aprendizado que as marcas elas têm que mudar um pouco. Quando elas finalmente conseguem alcançar uma trend na plataforma, elas esperam que isso se sustente para sempre. Então, eu quebrei o algoritmo, eu consegui uma trend, então não preciso fazer mais nada. E assim, a trend ela tem um começo, um meio, um pico, e aí ela acaba. Como toda trend do TikTok, sendo de marca ou não. E aí, quando as marcas elas quebram essa expectativa, elas ficam meio, mas o que eu vou postar agora para entrar em trend de novo? E a trend não pode ser algo forçado, né? Tem que ser algo orgânico, que a comunidade viu o valor e foi pesquisar. E aí, quando tava tendo esse momento ali de Carmed Fini, enfim, e a gente chegou num ápice que tava ali já meio que se sustentando, acho que foi a Carla, se eu não me engano, que ela chegou e postou um vídeo no TikTok. Vi que vocês gostaram muito do Carmed Fini. Qual é o próximo sabor que vocês gostariam que a gente produzisse? Que exemplo incrível. Se vocês tivessem a possibilidade de influenciar a linha de produção da Vocês querem criar o próximo produto? Aí, galera, aí que você conectou e aí, pronto. 100%, né? E aí o importante era, mas as pessoas vão falar absurdos. Eles vão querer que a gente faça um produto que ele não existe. Mas a intenção ali, você não vai criar todas as sugestões. Se conectar. Conectar. É você gerar essa conexão de que você tá dando voz pra pessoa que vai comprar este produto. Então, isso tá falando do aproxima, né? O cara que ouve a gente de UD lá, de utilidade doméstica ou de decoração, ele tá pensando, Vini, mas o que eu vendo é só aquele umidificador bonitinho da China que tem um LEDzinho que pisca. Eu não tenho Carmed Fini pra soltar, eu não vou fazer um collab com os caras. E eu tô começando agora, eu tenho, sei lá, 500 seguidores lá, followers no meu TikTok. Eu posso postar a mesma coisa? Tipo, galera, qual o próximo produto vocês querem que eu traga? Eu posso ir para um universo até, assim, muito mais difícil e distópico. Tem criadores de conteúdo de real estate que eles fazem como se fosse uma imersão, assim, de decorado, mas muito mais nativa, muito mais disruptiva. Então, algo muito mais como se a pessoa que estivesse assistindo, ela tá dentro do decorado. Então você tá ali mostrando os cômodos e mostrando, tipo, qual a possibilidade de você se ver ali dentro. E aí quando acaba o vídeo, falam qual que é o próximo apartamento que vocês gostariam de ver. É apartamento que tem banheira, que ele tem 3 quartos, é apartamento que tem varanda. E não precisa ter muito seguidor pra isso, né? Não. Pode viralizar, às vezes, que alguém pega, compartilha, vai começar aquele negócio todo, começa todo mundo vê e vai embora. Né? E geralmente é assim mesmo, porque a métrica do TikTok é de uma plataforma de entretenimento. Então, é muito mais... Sabe quando você assiste um filme em uma plataforma de streaming? Assim que acabou o filme, aparece ali, pra você que assistiu tal título, aqui tem algumas sugestões que você pode se interessar. O TikTok é isso. A diferença é que a gente faz isso muito mais veloz e a gente tem alguns KPIs diferenciados. Então, o que a pessoa pesquisa no TikTok, se ela compra algum produto dentro da plataforma, o tempo que ela assiste aquele conteúdo.
Mas as métricas de plataformas de entretenimento são muito diferentes de redes sociais, que vai ser curtida, comentário, compartilhamento. Então, quando a marca ela entra com essa visão de que eu preciso ter muitos seguidores, preciso ter muita curtida, não é essa métrica que a gente vai analisar como sucesso. Muito rápido, né? Ela vai... Pra gente, um bom vídeo no TikTok, uma boa marca, é aquela marca que tem uma retenção alta. Então, postei vários vídeos, o pessoal, além de assistir os conteúdos várias vezes, eles ficam bastante tempo, eles assistem até o final. E aí, de quebra, assim, o conteúdo vai ter curtida, a marca vai ganhar seguidor, mas esse não é o objetivo prioritário. Mas aí, para que ele fique até o final, você tem um bom início. Totalmente. Esse é o segredo. Totalmente. E um bom início, assim, início. O algoritmo do TikTok consegue mapear se aquele usuário vai ficar mais ou menos tempo no vídeo em 3 segundos. Então, a gente fala que o call to action, seja de venda ou de retenção, é rápido, gente. tem que ser 3 segundos. E aí você pensa, nossa, 3 segundos. Tipo, 1, 2, 3. Você consegue colocar uma frase do, por que você deveria conhecer minha empresa? Por que esse produto é legal? Você consegue colocar ali. E, é claro, a gente tá falando aqui de conteúdos que são rápidos, mas é muito mais de ser um conteúdo dinâmico, que vá prender a atenção da pessoa e ter uma narrativa ali bem legal, sabe? Que faça sentido, do que você, eventualmente, só criar um conteúdo que, eu tenho que vender isso, então... Perfeito. Pegando o abajur com LED que pisca, Sim. que solta o umidificador ali. Uhum. Como exemplo, de novo, olha, se você vende esse produto, eu quero royalties aqui, eu quero dinheiro. Pegando então esse exemplo, né, de quem vai me pagar aí as comissões do abajur, se eu tiver errado, você fala, você tá viajando. Não tem errado. Você fala assim, Mário, você tá viajando, falou Você tá falando de bobeira, criatividade. né? Falou emoji de cheats, mas vamos lá. Vamos tentar ser bem prático aqui. Vou começar um vídeo dessa luminária, só tem esse produto, quero que as pessoas fiquem mais tempo assistindo. Ao invés de sair falando do produto, enfim, daquele negócio todo, eu posso começar. Descobri como meu filho dorme bem a noite inteira. E aí mostra o produtinho, sai no negócio, a criancinha dormindo lá, vem comigo pra você aprender. Pronto. É isso. É isso. Ou talvez, nesse caso, que eu tava... Depois de tanto tempo no TikTok, eu faço um brainstorming comigo mesmo. Então, quando as marcas chegam pra mim e falam, eu tenho esse produto, o que você acha que eu poderia fazer? E eu fico pensando. Nesse caso específico, talvez você não precisa nem falar nada. Porque dependendo da tonalidade do abajur, no sentido da luz, pode ser um momento de introspecção sua consigo mesmo. Então, chegou em casa cansado, liga o abajur, acende o incenso, deixa a luz baixa, coloca tipo, uma música gostosa que você quer ouvir, e ali você tá trabalhando o seu autocuidado. E o abajur é uma parte disso. Então você tá colocando ali como um produto que ele é crucial pra você se sentir bem, pra trazer. E aí, nessa situação, talvez você não precise falar nada. É isso que eu te falar, nem vai falar. Não, você pode fazer um ASMR de você ligando a luz da sua casa, ligando o abajur, o barulho do fósforo pra acender o incenso. Pra mim dá certo isso, viu? Dá completamente. E eu converto em todos. Se aparecer no final do vídeo Fala, um eu quero, eu link preciso pra relaxar, comprar, eu preciso disso. e querendo Meu ou não... Deus, tô com 2 influenciados aqui do TikTok. Eu não deixo ela assistir esse trem, não, cara. Se ela vê um negócio de comida... Eu fico falo, meu, ela é desejo. grávida eterna. Essa mulher grávida. Ela não pode ver um hambúrguer assim, muito suculento, que ela fala, tô com vontade de comer um hambúrguer. Aí eu falo, por quê? E ela não lembra o porquê. Mas ela viu, e aí ela fica, eu tô com vontade de comer. Você viu alguma coisa daqueles vídeos, cara? Certeza que ela viu esses E por vídeos. coincidência, você falou de abajur. O TikTok teve uma luminária viral alguns anos atrás. Talvez 2, 3... Não, deve fazer mais de 2 anos, uns 3 anos. Que era uma luminária sunset. Então, você ligava ela e ela tinha... As tonalidades dela eram alaranjadas. Do sol, né? E aí, a estética que todo mundo começou a vender era isso, uma estética de sunset, de final de tarde, aquela coisa que acalma. E essa luminária, ela bombou no TikTok de um jeito que hoje, quando alguém posta um conteúdo, fica até engraçado. Fala, nossa, essa pessoa tá atrasada, tipo, 3 anos. Porque ela bombou no passado, mas justamente não pela luminária em si, que era super bonita, óbvio, mas por conta da linguagem, do lifestyle, da narrativa que eles queriam vender. Que ela criou com a luminária. Agora deixa... nossa, aqui, né? Só pensando, mas você tem uns insights muito bons, né? Então... Eu sabia que, assim, curiosidade, quando eu tava ali no meio da minha jornada no TikTok, eu tava entendendo como eu ia crescer na plataforma, eu lembro que o meu chefe na época, ele chegou pra mim e falou, Vini, se fosse você, talvez iria pra alguma coisa de criativo. Porque você tem uma visão criativa que não é a minha visão estratégica você de marketing. Você já pensa assim. De tipo, beleza, coloca esse criativo nessa frequência, que você vai conseguir CPM, aquela coisa mais técnica. Mas depois de tanto tempo consumindo o TikTok, você consegue ter essas percepções de é muito mais simples do que as pessoas acham. Talvez uma das maiores dicas que você deu aqui agora, sem
perceber que tá dando uma dica em si tão certinha ali, você fica bom de TikTok assistindo TikTok. Totalmente. Totalmente. Tanto é Aí você quer que seu time de marketing fique bom e os caras não tem nem conta, pô. Exato. É a primeira pergunta que eu faço pra qualquer marca. Você Vocês tem conta? utilizam o TikTok? Não. Eu não pergunto nem de conta, assim. Vocês utilizam? Vocês assistem? Porque senão, como é que você vai saber o que o seu consumidor quer se você não tá ali disposto a, tipo, conversar com ele? Não como marca, como usuário. Tipo, eu como usuário, eu vou pesquisar um produto, sei lá, vou pesquisar sobre turismo. Se eu não encontrar alguém falando sobre como fazer um roteiro, sobre quais são os melhores lugares pra você ir, como baratear sua viagem, eu não tenho porquê de eu ter uma linha de comunicação com essas pessoas. Então, a melhor maneira, feliz ou infelizmente, aí vocês podem talvez se viciar, mas utilizando o TikTok. Então, Como usuário, não é com cabeça de CNPJ, não. não, É assim, como usuário. eu sou um CPF vendo meu TikTok. Exato. E aí você vai ganhando insights e crescendo, né? Exato, porque aí você vai percebendo, tipo, como é que eu sei o que tá trend no TikTok? Utilizando. Porque se você pegar um conteúdo que tá utilizando um certo áudio, aí você assistiu mais 2, 3 conteúdos com o mesmo áudio, um grande indício que esse conteúdo é um conteúdo viral. E aí isso só vai aparecer pra você se você utilizar. É claro, o TikTok tem vários dashes, vários pools de informação, insights, pra conseguir ajudar as marcas, mas é muito rápido. Então, como eu falei, talvez o conteúdo de hoje seja diferente de amanhã. Agora, pensando em carreira, puxar a sardinha para esse lado, assim, até porque a gente também tem muitos talentos do outro lado, Sim. ouvindo. O que você acha que foi o diferencial para você conseguir entrar no TikTok? Que deve ser o sonho de muita gente trabalhar agora. Então, exatamente. Né? Fala assim, Sim. cara, eu quero fazer o que o Vini faz. Só que muitas vezes, até uma das coisas que eu também indico converse com a pessoa que trabalha na área que você quer atuar, Sim. porque as pessoas criam uma ilusão, né? E acham também, olhando para o seu trabalho, ai, que lindo! Só a parte boa, né? Mas trabalhar dá trabalho, com certeza Totalmente. você também despertou a pessoa que te entrevistou falou, opa, eu quero o Vini na minha equipe. O que você entende que fez a diferença para você entrar no TikTok? Engraçado que, para responder essa pergunta, é basicamente a motivação. Eu tive uma motivação muito parecida quando eu também fui para o meu último emprego, que era a possibilidade de criar algo 100% do zero, a possibilidade de inovação. Então, que é isso que me chamou a atenção no TikTok. Quando eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente está construindo uma operação no Brasil que é nova, e uma operação que é como se fosse uma grande startup, você vai ter que mudar processos todo dia, então não espere que você vai chegar e vai estar tudo escrito em pedra, bonitinho, porque a gente não está nesse momento. E eu falei, nossa, ainda bem que vocês não estão nesse momento, porque é isso que eu quero. Eu quero ter a possibilidade de contribuir criativamente, estrategicamente com a marca. E para você estar aberto a isso, você tem que ter muita energia e predisposição e principalmente paciência. Então, não adianta uma pessoa entrar nesse ecossistema e falar, nossa, mas de novo vai mudar tudo. Em 3 anos, o TikTok muda todos os dias. Porque não só como empresa, mas como algoritmo. E você é uma pessoa adaptável. Muito, bastante. Talvez esse seja o ponto positivo. Porque eu gosto da mudança. Eu gosto de sentir, mudou. Mas eu sou o mesmo, assim. As minhas qualificações são as mesmas. O que eu posso aprender com isso também? Então, imagina, eu tô falando de uma plataforma que ela se muda, ela se retroalimenta todos os dias. Então, não tem como a gente, como marca, falar, esse aqui é o segredo do TikTok. Esses aqui são os top 10 passos que você tem que ter para viralizar. Porque isso vai mudar todos os dias. Então, como marca, eu acho que para trabalhar num ecossistema como o TikTok é ter essa abertura. De, eu gosto de desafio. E assim, verdadeiramente. Não colocar só no currículo, eu gosto de desafio para passar. Porque quando você entra, você vai lidar com isso realmente. Então, você pode ter uma operação inteira no seu colo. Como aquela no frase, meu caso, por exemplo. Aquela frase que a gente escuta muito. Mas eu não sou pago para fazer isso. Não, acabou. Acabou, existe. não tem isso. E que bom, assim, acho que quando você trabalha numa empresa como o TikTok, que está crescendo muito como marca, expandindo várias zonas de operação, você tem tantas possibilidades de se conectar com pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, que pensam de maneiras muito proprietárias. E se você não está aberto a isso, você pode se manter dentro do seu core job, não tem nada de errado. Mas talvez você perca muitas possibilidades para você se aprimorar enquanto pessoa. Quando eu entrei no TikTok, eu tinha um feitio muito grande, uma afeição muito grande para trabalhar com campanhas de branding.
Então, eu Uhum. pegava ali CPG, educação, campanhas de topo de funil. E hoje, eu consigo trabalhar com campanhas de, vamos vender criptomoeda, sabe? Apartamentos, automóveis, campanhas de performance na veia, catálogo. Porque eu me permiti me aprimorar dentro Que o da seu plataforma. cliente tá pensando no ROI o tempo Eu inteiro, falei, né? caramba, você tá falando tanto de ROI, vamos lá, vamos falar de ROI então, sabe? Então, acho que esse é um bom começo e principalmente estar aberto à conversa, no sentido de criar conexões, networking, aprender, se colocar no mercado, falar sobre as suas contribuições. Com certeza. Uma coisa que eu aprendi na minha vida como um todo é se você não gosta de algo onde você tá trabalhando, enfim, seja talvez você a mudança daquele ecossistema. Sim. Porque numa marca que você tá sempre em movimento, tá sempre crescendo, talvez a gente não tenha a resposta do que é o correto. Então, vamos testar um caminho diferente. Dê ideias, né? Dê Se ideias. movimente. Isso faz total diferença. Então, total. hoje eu acho que um TikToker, não o produtor de conteúdo, mas aquele que trabalha lá dentro, né, os insiders, aí vamos falar assim, eles devem ter uma característica em comum, que não tem nada a ver com resiliência, tá, galera? Essa palavra da moda aí não, é sobre adaptabilidade mesmo, meritocracia, assim, Sim. sabe? É sobre adaptabilidade, é sobre o que é teu cargo? Meu cargo é TikToker, cara. Eu tô aqui dentro e vambora, vamos pra cima, vamos tanto fazer, é né? que o meu time, assim, o time do TikTok no Brasil, e também o meu time em si fica fora do Brasil, mas o meu time do dia a dia ali no Brasil, eles são fantásticos. No sentido de que a gente se suporta de uma maneira que é aquilo, a gente pode não saber a resposta para aquela situação, mas tanta gente está disposta a te ajudar. Tem marcas que chegam para mim, marcas super importantes, e falam, Vini, eu não sei o que vou fazer nessa campanha de TikTok. Eu chego para eles e falo, gente, eu também não. Tipo, então vamos falar com o time criativo do TikTok e eles vão ajudar a gente a pensar. E a gente senta, tipo, o time criativo, eu, a marca, e fala, gente, vamos pensar, quais são os objetivos? Qual é a linguagem que vocês querem ter? E sai, sabe? Sim. Porque a gente tá todo mundo ali em comunhão pra chegar num resultado legal pra marca. Porque a gente sabe que é algo que muda muito rápido. Sim. Então, você tá realmente alinhado com o propósito da empresa, Sim. dá fit nisso, e eu acho isso extremamente importante. E não tem problema se, de repente, por isso que é importante conhecer como que a empresa trabalha, porque se, de repente, eu sou uma pessoa muito metódica, que não gosto de mudanças, talvez não seja o lugar pra você, e tá tudo bem. Tudo bem, inclusive, não tem problema. talvez até tenha essa abertura no sentido mais técnico, né? Porque o TikTok, querendo ou Sim. não, ele é um aplicativo, ele é um algoritmo. A gente tem dezenas de times que estão ali falando sobre mensuração, produto, a própria calibragem do algoritmo. Então, se é uma pessoa mais técnica e ela gosta ali de lidar com dados e não quer necessariamente fazer business, que é o meu Sim. caso, ela pode ir para um caminho mais técnico, ali de exatas. E como é que Sim. você, vamos dizer assim, tem alguém que tá ouvindo a gente aqui, talento, e ele tá louco pra entrar numa empresa tipo um TikTok. Eu não vou nem falar do básico, tá, galera? Tipo, pô, tu não fala inglês? Vai ser bem difícil, cara, porque a gente tá falando de uma bem empresa difícil. que tem a equipe Tem a as equipe do hard Vini nem no skills, Brasil né? tá, né? Não, minha equipe sua não fica no equipe- Brasil. Sua equipe não fica no Brasil, né? Então, Sim. assim, esse básico eu tô pulando, tá? Então, eu acho que o caminho a ser percorrido é fique atento às vagas, entra no site, deve ter um site de parte de carreira lá, provavelmente, Sim, né? Se embora inscreve. a gente tenha esse percurso assim tradicional, né, de vagas no site do TikTok, LinkedIn, enfim, isso é importante, querendo ou não. Na hora de você passar por um processo como esse, é muito importante que mais do que você conheça a empresa para a qual você está se aplicando, que você tenha vontade de trabalhar com aquela solução. Uhum. Então, assim, se você entrar no TikTok e você não consome, ou você não tem nenhuma perspectiva de abrir sua cabeça, não vai pra frente. Porque os seus clientes, eles vão fazer as perguntas que você, de alguma maneira, vai ter que conseguir converter, enfim, achar algum tipo de resposta. Sim. Então, se eles chegarem pra você e perguntarem, mas o que mais bomba no TikTok hoje? E você responder como, nossa, eu não uso TikTok, Nossa. não vai ser uma coisa muito legal. Vocês entendem que isso vale pra qualquer coisa? Pra qualquer Tipo assim, coisa. pô, tô com a vaga aqui num e-commerce que vende, sei lá, peças pra aquário. Sim. Ah, mas eu não tenho aquário, nunca tive um beta. Então, meu amigo, tenha um beta e se Exato. inscreva pra vaga. Não, até uma das coisas que eu tenho costume de... Lá atrás, tá, gente? Saindo até um pouco do digital, mas quando eu fiz entrevista em algum lugar, além de estudar antecipadamente sobre aquele lugar que eu vou fazer a entrevista, mas aconteceu de uma vez fazer para uma fábrica de sorvete. Uhum.
nunca tinha tomado sorvete. Eu estudei sobre a empresa, mas eu saí de lá, o que eu fiz? Fui no mercado comprar o sorvete. É isso. Experimentar, peraí, deixa eu ver, né, como que é, se é bom e Na tal, pra segunda criar fase, uma já sei responder opinião. qualquer coisa, né? Passei Não? e tomava sorvete todo dia. Não, e inclusive isso ajuda, e aí acho que tem outros hacks, porque quando você consegue, beleza, conseguir uma entrevista, tem um momento super importante de você mostrar suas qualificações, Sim. mas tô falando de TikTok. Você imagina, a TikTok é uma empresa 100% descontraída, que a gente vende entretenimento. É. Então, quando cheguei na minha entrevista, eu cheguei assim, de coração aberto, já falando, gente, olha, TikTok é muito novo pra mim também. Vocês gostam? Vocês usam? Porque assim, se eu for usar, vou pesquisar sobre isso. Então assim, eu tinha na minha cabeça a ideia de que eu tinha que ter uma linguagem, tanto corporal Sim. quanto verbal, que mostrasse que eu sou uma pessoa dinâmica igual o aplicativo, que tá disposta a aprender. Do fit, do seu outfit, né? Da tua Literalmente. roupa, até o teu A tua linguagem, cultura, a linguagem. tudo. Inclusive, aconteceu uma reunião engraçada com a Bolsa de Valores também, que foi quando a gente foi fazer a primeira reunião com eles. E aí eu falei, nossa, eu tava no começo do TikTok também, ali, muito começo, foi acho que primeiros 6 meses. E aí eu fui atrás deles, e aí na primeira reunião eu me vesti ali, super bonitinho, de Ah, terno. sim, entendeu o público-alvo. Público-alvo. É. Aí quando eu abri a câmera, tava todo mundo assim, de camiseta, de super-herói, e ficou Ai, aquela você. coisa meio tipo, Vinícius, Por onde fora. que você tá? Né? Aí poderia ser uma coisa que ia gerar um distanciamento, eu falei, gente, vocês me complicaram super, né? Porque assim, vocês são a Bolsa de Valores, a empresa E financeira eles mais... têm um dress code, tinham pelo menos um dress code, né? Não sei, agora deve Mas ser é mudado. reunião com o TikTok. Mas e aí eu me é. peguei, eu falei, caramba, eu como TikTok, e vou vender aqui um entretenimento disruptivo, algo super engraçado, que vai se comunicar com os nossos usuários de uma maneira democrática, usando terno e gravata. Sabe? Então, claro, tem situações específicas para isso, Sim. com certeza. Vou trabalhar com governos, um Sim. ecossistema que pede isso. Mas, no geral, eu acho que é conhecer muito a empresa para qual você está se aplicando e qual é o seu fit pessoal. Além, claro, das qualificações que você tem. Sim. Mas como você, enquanto pessoa, tem qualificações que vão ser importantes para a marca e falar, nossa, legal, eu gosto de estar aqui. Qual é Sim. a quantidade de match que você dá com ela, né? Exato. Isso é bem legal. Né? E expor, né? Isso. Totalmente. Eu tenho marcas que eu não sou nem um pouco, até um pouco piegas, assim. Eu vou trabalhar com a marca e falo, nossa, eu amo o produto de vocês. E a marca fala, nossa, sério? Eu falo, gente, tirando o crachá, não tô nem falando aqui, tipo, pra conversa de vendedor pra vender TikTok. Beleza, estamos aqui pra falar isso, mas assim, eu amo o produto. E com certeza eles ficam mais seguros, falar, ai, que bom, né? Porque eu conheço. É, exatamente. Exato. E aí, até um carinho pessoal meu de falar, nossa, eu gosto tanto desse produto, porque eu utilizo, eu sei que ele é bom, que eu vou cuidar dessa marca, tipo, de uma maneira, assim, como se eu estivesse abraçando mesmo. Você quebra todas as barreiras nesse momento. E acho que eu sou assim com o TikTok também, né? O pessoal Sim. fala que eu sou advogado do TikTok, que qualquer lugar que eu vou, eu pergunto se a pessoa tem TikTok. Se ela não tem, começa a falar Sim. que ela tá perdendo tempo. E aí abro o TikTok pra É ela. um evangelista, Que né? legal. É isso. Ó, separa um astronautinha pra ele aí, viu? Pra ele amar a gente também. É. É isso. Isso mesmo. Mas é muito legal e esse papo tá muito, muito soft. Eu quero ser polêmico agora. Ai, meu Deus. Ai, fritar aqui, meu Deus. Tem muito e-commerce ouvindo da gente. Uhum. E eu queria que você desse uma pincelada nessa nuvem que tá sobre nós. Todo mundo falando de TikTok Shop no mundo. Cara, o México acabou Sim. de sair e tal. O Brasil pode esperar isso? Vai chegar pra gente? Sim, vai chegar no Brasil. Então, se preparem, principalmente em termos de aprendizado, porque por mais que a gente esteja falando, e aí TikTok Shop, né, para quem eventualmente não conhece, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países da União Europeia, o TikTok tem uma operação de marketplace dentro do próprio aplicativo. Porque hoje, quando um e-commerce trabalha com a gente constrói um criativo focado em performance, que pode ter ali um catálogo, mas quando o nosso usuário clicar naquele catálogo, ele vai ser redirecionado para um site, para um app, para fazer a compra efetiva. E aí, naturalmente, isso não é necessariamente uma questão exclusiva do TikTok, a gente está falando de qualquer mídia. Tem algumas pessoas que não querem sair do aplicativo naquele momento para comprar algum produto. Elas estão numa imersão, né? Elas estão vendo vários conteúdos ao Abandono mesmo tempo. de funil, é certeza. Cada camada sai uma galera. Exatamente, é uma questão tradicional ali. E o TikTok Shop é a nossa expertise de permitir que os usuários finalizem as compras dentro do próprio aplicativo. Então é como se a marca tivesse um marketplace no TikTok, e aí ela não perde tantas pessoas que vão sair do site. E a gente já tem isso muito bem azeitado fora do país. A gente iniciou no México recentemente. E tudo indica também que agora a gente está fazendo esse piloto agora no Brasil.
Então, em breve, a gente vai ter essa solução disponível primeiro para alguns mercados específicos, que a gente vai, enfim, entender como que vai ser esse piloto, qual que vai ser a reverberação em termos de logística e de performance. Mas, mesmo que, voltar na questão de conteúdo, seja um marketplace focado ali em performance, uma solução focada para venda, vai ter um conteúdo atrelado. E esse conteúdo vai ser o chamariz se aquela marca vai ter mais ou menos venda. Tudo que a gente falou aqui não muda nada. Não Continua muda fazendo nada. conteúdo criativo, entretenimento, bacana. Na verdade, talvez aí isso. tenha que ter até um nível um pouco maior de rigor pessoal, no sentido de compromisso seu em construir um conteúdo para TikTok, porque imagina que vão ser vários marketplaces ao mesmo tempo vendendo produtos ali dentro. Sim, Então, perfeito. se você for só pela base de preço e variedade, não... É um talvez não engaje. TikTok Shop. Não é um shop que por acaso tá dentro do TikTok. Exato. Certo? Então, na Exato. prática, Vini, só pra ver se eu entendi e se meu público consegue ouvir junto com a gente aqui esse processo. Eu literalmente terei uma loja online dentro do TikTok, É clico isso. em comprar e recebo na minha casa. Perfeito. Ó, Olha. se ligou? Aí você fala assim, quando liberar o TikTok Shop, então eu entro. Primeiro, você não sabe quando libera. Segundo, se prepare. Se preparar Isso. é antes. Então, assim, eu acho que a maior dica, Vini, já começa agora. Total. Vai, corre, começa a fazer TikTok agora. E aí muita gente pode pensar, pô, mas eu não sei fazer, vai ficar ruim. Tem problema errar? Na verdade, esses tipos de pensamento, esses conteúdos são os que costumam viralizar no TikTok. Aquele conteúdo que você Sem fala, ser não, esse muito perfeitinho. Não é possível que isso vai virar. Não, Aí, nem um pouco, nem um pouco. Porque o TikTok é uma plataforma muito humana, né? A gente tem a perspectiva de trabalhar com conteúdos que estão errados, entre aspas, mas o errado pra gente é uma mais característica legal. humana, É. sabe? Então, eu tava falando pra várias marcas, falo, gente, vocês vão postar um vídeo, uma marca que vende bolos, por exemplo, posta um vídeo de um bolo que deu errado, sabe? Porque quantas vezes que vocês chegaram na receita até conseguir um bolo perfeito? Então, a melhor maneira é começar. E começar assim, seja de uma maneira mais artesanal, caseira. Então, peguei o celular, eu e mais uma pessoa, eu sozinho, e comecei a mostrar os produtos, unboxing. Ou testando trends, testando conteúdos que sejam virais e aprendendo ali com áudio, enfim. Mas, quando a gente começar essa operação, vai ser muito importante que a marca saiba criar para o TikTok. Então, eu acho que quem vai surfar mesmo, o início, e quem surfou... Lembre-se, frase de vovó. Vovó falava assim, quem chega primeiro bebe água limpa, meu filho. Então vai logo. Ela fala, vai logo. Então acho que se a marca se preparar agora, já começar a fazer agora, tô errando, vai, faz. Ele começa a Quando conhecer, chegar, né? Sim. Chegou, Exato. você já tá pelo menos surfando, né? E acho que assim, uma coisa que eu queria deixar claro, pra deixar todo mundo tranquilo, ninguém tá atrasado. No sentido de, mas se eu não comecei, então, lá atrás, agora não vale a pena. Muito pelo contrário. Porque agora, o TikTok, além de ser uma plataforma que tá todo dia mudando, agora a gente como marca, o TikTok, e as marcas que estão dentro da plataforma, tem uma experiência e um aprendizado que elas não tinham no passado. Então, hoje elas sabem que você viver de conteúdo de trend não é sustentável. Que se você não criar uma esteira de comunicação com a sua audiência, provavelmente também não vai muito para frente. Então, os conteúdos que são nativos, esse test and learn, a gente passou e passa por isso diariamente. Então, a marca que entrar agora, ela tem essa visão de que, beleza, eu vou entrar num momento em que as coisas já estão mais estruturadas, que tem muitas marcas falando sobre esses conteúdos. E claro, se ela puder ser a pioneira dentro de um mercado, ela vai conseguir, enfim, pegar aquela audiência e falar, agora é minha. E aí outras ela vai pessoas ser que o lutem benchmark, depois. né? Ela vai ser o benchmark. Ela não Exatamente. vai ficar procurando o outro pra olhar, né? Exato. Isso é Exatamente. muito bom. Quais erros você acha que as marcas mais cometem pensando nos e-commerces? Assim, talvez, eu vou chutar um, você fala se eu tô certo. Fazer o mesmo conteúdo que eu faço para outras redes pro TikTok. É o principal. É o principal erro. Pô, Nossa, 10 de 10. uma na lata, hein? 10 de 10. E tanto é que, Muito bom. embora eu trabalhe com marcas novas, muitas dessas marcas, elas já testaram o TikTok em algum momento, e a reclamação que elas falam, a reclamação mais tradicional que elas chegam pra mim é, Vini, a gente testou o TikTok no passado, mas não pensando nativamente. A gente pegou um conteúdo de outra rede, jogou no TikTok e viu que não dava certo. E eu falo, porque são métricas completamente diferentes. Então, em termos de performance, é 100% isso no início. As marcas, elas ainda estão aprendendo a produzir TikTok e elas tendem a fazer esse tipo de comparação de, eu vou pegar o mesmo conteúdo e vou postar em plataformas diferentes. E a jornada de compra, de usabilidade é muito diferente.
e acaba não tendo uma performance muito legal por conta disso. Eu acho que essa questão e a questão de um conteúdo ainda muito publicitário, focado só no ROI, do tipo, eu quero vender a todo custo e eu não quero dar nada em retorno para aquele usuário, acabam sendo duas questões que afastam muito o público da plataforma, nem pela questão do preço do produto e nem pela questão do produto em si, mas pela questão daquela marca ainda não saber se comunicar com o usuário. E aí o usuário fica, mas... Não... As pessoas querem participar. Elas querem participar? No TikTok é isso. Exato. Porque eu vejo que em outras redes acontece, parece que tem uma frieza, assim. Da marca tá acima dos fazendo, usuários, eu né? admirando, né? É isso. E no TikTok não, as pessoas querem participar. E quando não acontece isso, Sim. aí realmente não vai pra frente. Exato. E se eu quiser contratar alguém para trabalhar na minha empresa como, sei lá, um analista, um especialista em TikTok. Uhum. Muitas vezes eu escuto assim, contrata uma menina lá que ela já é boa de social media e vem pra cá. Às vezes ela erra muito. Por quê? Porque essa pessoa é muito boa de social media. Só Sim. que ela é ótima, sei lá, em Instagram, ela é ótima em LinkedIn, manja tudo de YouTube, mas ela ainda não tem a manha do TikTok, que não é social media. Exato. É outra parada. Então até o nome já tá errado, certo? Total. Inclusive, é um trabalho nosso que, embora hoje eu esteja focado na educação de novas marcas e onboard de novas marcas, a gente tem um time dentro do TikTok que é focado na parte de agências também, de publicidade. Porque a gente acaba passando muito por isso também, de novas agências ou pessoas ali que trabalham nas agências estarem entrando em contato com o TikTok pela primeira vez. Então, a gente também tem que passar um processo educacional de mostrar para eles como é a diferença entre a produção de uma outra rede pro TikTok. Porque é isso, se a marca entrar com uma cabeça de social media, pensando em curtida, comentário, clique, e não pensando em visualização, que é o principal do TikTok, Tempo, né? tempo de tela, exato, não vai ter o match que ela espera. Então, eu acho que é muito importante ter essa diferença e também perguntar, na hora de você contratar alguém, assim, se conhece, tem uma experiência, se não conhece, assim, procurar treinamentos do próprio TikTok, que tem uma infinidade. Vale a pena, né? Vale a pena contratar uma pessoa só pra fazer o TikTok ali, se ela tiver o budget, obviamente. Maravilhoso. Né? Se ela tiver o budget, é perfeito, né? Uma pessoa que é especialista só em TikTok ali e tal, e arrebenta. Mundo ideal. Sim, exato. A gente sabe que é difícil, tá, gente? E assim, tem essa possibilidade, quando a marca ela não tem necessariamente tanta força motriz ali para produzir os conteúdos, né? O TikTok também hoje tem um hub de produção de conteúdo para auxiliar as marcas. Então a marca, e a gente sabe disso, a gente criou isso justamente porque a gente tem esse pitch de o conteúdo tem que ser nativo, ele tem que ser em vídeo, mas a gente sabe que é difícil em muitos momentos você alimentar uma rede 100% com foto e 100% com vídeo, são estratégias muito diferentes. Então hoje o TikTok tem um hub de produção interno, que a gente tem várias agências que trabalham com produção de conteúdo, com influenciadores, criadores de conteúdo, e a marca, ela chega pra gente e fala, eu vou trabalhar performance, eu quero vender produtos do TikTok e eu vou fazer um investimento em mídia, em ads na plataforma. E aí, dependendo do investimento de mídia que ela tiver, o TikTok contrata tanto os criadores de conteúdo, então a gente entra com a produção desses conteúdos e a marca ela vai entrar com o investimento. Então ela meio que ganha esses conteúdos e eles saem conteúdos assim feitos para a plataforma. Eu já vi, já usei e vou te falar, é top, hein? Ó, eu nunca vi rede social ter esse tratamento que vocês têm. De sentar com o cliente, olhar pra mídia do cliente, entender o negócio do cara e tal. É sensacional. E aí já fica aquela pergunta. Como que a pessoa que tem um e-commerce quer investir em TikTok? Pô, Vini, entendi tudo. Já tem um time aqui fazendo... tem a menina da dancinha, tem o cara da trend, já tem meu time tá preparado. A gente produz conteúdo, a gente faz o viral, a gente ensina, a gente educa, tá tudo funcionando. Nossas métricas já são quem vê, quanto tempo fica vendo. Sim. Enfim, os KPIs estão certos. Mas eu quero pôr dinheiro, Vini. Eu quero pôr dinheiro para rodar. É a mesma coisa que eu anuncio nas outras social medias, nas outras mídias, né? Tem duas possibilidades da gente fazer isso. Qualquer marca consegue anunciar no TikTok e produzir conteúdo mais institucional. E aí, para isso, basta ela ter um business center. Tem algumas marcas que elas nem têm necessariamente um perfil no TikTok, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é a marca ela querer ter uma presença orgânica e criar essa linha de comunidade, que na minha visão é fundamental. Mas a gente sabe que em muitos momentos a marca não tem vazão de criativo o suficiente, ou ela nem queira ter essa linha de comunicação, ou por questão de compliance, ela também não possa ter um perfil orgânico. Então ela pode ter só o Business Center, que é onde ela vai fazer a parte de gestão de anúncios.
E aí, se ela entrar no business.tiktok, ela vai conseguir criar o business center dela para ela gerenciar de uma maneira self-service. Então, ela vai ela mesma criar esse business center, colocar os criativos, otimizar para os KPIs que ela quer trabalhar no TikTok, entender qual é o CPM, CTR, enfim, CPC. Ou ela pode solicitar o próprio apoio do TikTok, de um dos nossos executivos, para a gente conseguir entender qual é a melhor maneira de você construir uma estratégia para essa empresa. E como que ela chega nesse ponto? É através do Business Center? Pode ser o TikTok, ou assim, se ela tiver o contato de alguém do TikTok, e eu, por exemplo, alguém que trabalha no TikTok, a gente faz esse rearranjo interno ali de pessoas para cuidar das marcas. Mas o TikTok também faz uma análise interna de contas que estão se desenvolvendo bem, contas estão crescendo, e a gente consegue entender que, beleza, essa conta está crescendo bastante, vamos entender com ele se a gente pode ajudar de alguma maneira, se a gente pode otimizar a campanha dele, enfim. Sim, muito bom. Faz barulho que eles vão te achar, cara. É isso. Né? É importante, né? Acho que é fazer barulho, tem que ser notado, né? Totalmente. O TikTok está muito atento a isso, tanto em termos de campanhas de mídia, mas de produção de conteúdo. Então, de marcas que tenham um conteúdo muito legal, um conteúdo feito para a plataforma, porque para a gente é muito importante que a gente mostre como a marca pode ter diferentes frentes de comunicação, dependendo do ambiente que ela está falando, com a comunidade que ela está falando. Tem vários cases que nossos usuários podem pesquisar a mesma marca em diferentes plataformas e são linhas de comunicação completamente diferentes. Completamente. Então, talvez uma plataforma seja um pouco mais informativa, na outra vai ser mais humorística, na outra vai ser mais elitizada, enfim. E o importante é que a marca tenha essa visão de estar produzindo um conteúdo feito para o TikTok. Perfeito. Que aula, né? Gente, ó, eu acho que se você não criar Então, conteúdo... você que não tinha Tá na hora de criar. TikTok, eu tinha realmente esses preconceitos, né? Eu acho que realmente tirou realmente toda a visão que era só dancinha, enfim. E daria pra até conhecer muito mais. E vem novidades por aí. Sim. Mas nosso tempo... Se eu pudesse, eu amarrava o Vini na cadeira aqui. Ia ficar 8 horas aqui falando, né? A gente não pode, mas, cara, foi sensacional te ouvir aqui. De Incrível, verdade. não. Que bom, fico feliz. Obrigado pelo O convite. coraçãozinho tá até quente de alegria aqui. De saber que a gente consegue falar com uma marca que é internacional, que o mundo inteiro tá de olho. Que os países chegam a se envolver no... Cara, vocês estão mexendo na minha cultura, cara. Que é isso, né? A gente pode aqui... Se fosse em termos políticos, eu ia dizer, nossa, é confusão até sem... Enfim, o mais legal a gente consegue conversar aqui e abrir pra galera o quão legal a pessoa, o quão bom, né, a pessoa ela ter acesso à informação de maneira simples, educativa, leve. O que a gente fez aqui hoje, gente, conversar com o Vini dessa maneira, assim, despojada, tranquila, eu acho que é exatamente o conteúdo que o TikTok espera de você. Sim. Leve, de boa. Imagina assim, nós três aqui de terno. Os três aqui. Não que o TikTok também tem muito conteúdo assim, pelo que você falou, que tá muito claro. Mas os três aqui falando, Vini, por favor, nos conte. Não cola, sabe? Qual o ambiente? O que você tá querendo passar? Eu acho que o TikTok é muito isso aí. Então, cara, obrigado demais. Imagina. Minha cabeça tá explodindo aqui de ideias. Exatamente. Esse é o feedback que eu mais gosto, assim, quando eu trabalho com uma marca. Várias anotações. Eu falo, vocês curtiram? Aí tá todo mundo, assim, meio estático, falando, nossa, a gente não sabe nem o que fazer agora. Eu falo, não, mas é isso. Porque muito vira isso. um duplex. E o nosso aqui. propósito é quebrar, acho que, enquanto marca, esses estigmas de publicidade muito tradicional, de criativos muito tradicionais, de influenciadores. Quando a marca chega pra mim e fala, mas se eu quiser trabalhar com criadores de conteúdo, eu não tenho dinheiro necessariamente, ou expertise pra contratar uma pessoa super famosa. Eu falo, mas você não precisa. Porque os maiores criadores de conteúdo do TikTok são pessoas normais que surgiram postando conteúdo do dia a dia. É um low profile que explode, né? Exato, exato. Então, tem conteúdos que... E eu mesmo passei por isso, eu não sou nem um pouco criador de conteúdo. E quando eu postei um conteúdo no TikTok, eu abri um dia seguinte e falei, gente, o que aconteceu, sabe? Era um conteúdo super de minha viagem pessoal.
Mas eu participei de uma trend ali e falei, vou testar, ver como que vai ser. Explodiu, que legal. E explodiu. Tem que começar, Que tem legal. que começar. E aí você começa a entender melhor o que as pessoas Exato. querem ver, né? Acho que o pessoal deve estar louco pra ele falar como é que eles te acham lá, Vini. E agora, pode ou não pode É falar? bloqueado? Não, pior que não, pior que não. Não sei, tipo, eu posso passar o meu contato, enfim. Não, mas como é que eles te acham no TikTok? Ah, no meu TikTok? Como é que eles te acham? Ah, tá, no meu TikTok, pessoal. É Unpleasant Vini, que é o mesmo de qualquer rede que eu tenho. E eu, assim, eu vou morder a língua, porque eu ainda tenho dificuldade em produzir conteúdo pra TikTok. você, eu tenho Gente, um ele é monte, tímido, sabia? eu tenho um monte de conteúdo Eu te entendo. em rascunho. E aí eu fico pensando, por conta dessa desgraça desse mindset de rede social, mas esse conteúdo aqui, eu tô muito palhaço É nele. que você fica autocrítico demais, Você né? meu fica Deus. você fica muito autocrítico esperando a reação das pessoas, e aí e é isso que a gente tem que travar, assim, é E isso que que a gente tem que, Tem que aplicar pra você. pra mim, Vai pra ficar na pessoal, descrição aí o arroba Eu te dele aí. entendo. E aí eu quero que você vá lá e você comenta assim, Vini, você é demais, mano. Continua fazendo conteúdo. É. Destrava ele, gente. Vamos destravar ele. Destrava, Segue gente. ele lá. E aí, lógico, pô, seguindo ele lá, vocês trocam ideia, manda mensagem pra ele. Eu acho que nada mais justo do que você usar o Fechem TikTok. negócios. É isso, Use o por TikTok favor. pra falar com ele. Não vou ficar passando telefone de ninguém aqui, não. Você entra lá, fala com ele no TikTok, que eu acho que é o mínimo que você vai fazer aqui. Sim. Vini, a gente tem um esquema aqui que é o seguinte, tá? A gente finaliza o episódio, mas quem se inscreveu lá na iconlovers.com Uhum. e deu aqui o ar da sua graça até esse final de episódio, a gente finaliza com quem não se inscreveu. Quem se inscreveu, a gente vai fazer uma última pergunta pra você. E aí você vai dar uma dica olhando pra galera aqui, nessa Boa. câmera. E a dica, gente, é aquela que a gente falou lá no começo. Lembra que eu perguntei assim, como que viraliza no TikTok? Você quer saber? Se inscreve aí, econlovers.com, e você vai descobrir. Se inscreve que lá dentro do nosso Academy eu vou jogar só essa parte da dica de ouro do Vini TikTok pra você. Fechou? Perfeito. Larissa. Muito obrigada. Foi um prazer te receber. Lógico que eu tô com a cabeça fritando. Mas, assim, foi extremamente positivo, porque eu também tenho essa... Igual você, às vezes ficou com um pouco... o perfeccionismo Exato. excessivo. Mas pronto, hoje eu vou mudar isso. Exato, vamos sair daqui todo Essa- mundo criando TikTok. essa conversa mudou. viralizando. Sim, perfeito. Muito bom. Muito obrigada. E aguardem a dica de ouro.